Mackenzistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LegalCast Mackenzie, o podcast do Legal Hackers Mackenzie. Eu sou a Maria Fernanda, esse é o Vinícius, nós somos os presidentes do Legal Hackers Mackenzie. Hoje a gente está gravando um episódio super especial aqui no The Hub, o espaço da Vita Visual Law. A gente gostaria de agradecer muito ao Rui Caminha pela oportunidade, pelo pessoal da produção, a Agnes e o Thiago. E bom, passar para o Vini aqui para ele se apresentar também. Oi, pessoal. Como a Fê disse, eu sou o Vinícius. Eu sou presidente do Legal Hacker junto com ela tem 1 ano e meio. A gente tá nessa caminhada só de liderança, já tem 1 ano e meio. E estudo Direito junto com a Fê. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E agora eu vou passar a palavra para nossa convidada mais que especial. Por gentileza, se apresente. Olá, eu sou a Marie, eu sou gestora do Atix, o programa de inovação aberta do Matos Filho. A gente vai falar bastante sobre esse programa e outros assuntos interessantes. Marie, começando do começo, eu queria que você me contasse um pouquinho como foi essa experiência na área de inovação, como começou tudo isso, de onde veio, me conta. Claro. Depois de 10 anos atuando como advogada na área de societário e compliance, eu comecei a olhar muito para esse mundo de startups, de inovação, que sempre foi algo que me chamou muito a atenção. E eu tomei uma decisão de que eu não advogaria mais pelos próximos 10 anos. E foi aí que eu decidi, então, fazer uma transição de carreira. E nessa minha nova jornada, eu acabei entrando na Ace Cortex, que é uma empresa que foca na construção de programas de inovação, seja para trabalhar a cultura das empresas ou também para construir novos produtos e soluções. Então, foi lá na Ace que eu comecei essa minha jornada no mundo da inovação, me apaixonei pelo tema e, para minha surpresa, que falei que não queria mais no mercado jurídico, depois de quase 4 anos na Ace Cortex, eu fui convidada pela Alissa Walkman, que é a sócia sponsor do Atix, a integrar o time para a gente colocar o Atix no ar, lançar para o mercado. Então, foi assim que eu voltei para o mercado jurídico, mas uma posição completamente diferente, podendo unir as minhas duas grandes competências, que é a área do direito junto com a inovação. Perfeito. Marie, e uma coisa... em que momento que te deu o start, que foi a gota d'água que você falou assim, não, chega, eu preciso fazer uma transição de carreira? Quando que veio assim esse start? Porque a gente vê muita gente hoje em dia fazendo transição de carreira, isso é uma pauta que está muito em alta nos últimos tempos, mas quando foi aquele momento que você falou assim, não, a partir daqui eu preciso dar um jeito, dar um novo rumo, porque é uma coisa que assusta muito, né? A gente ali, principalmente você, com uma vasta experiência e do nada, falar assim, vou me jogar no mundo novo. Como exato, é recomeçar, Falando assim, nossa, que coisa maravilhosa. Não mas tem a parte super legal, que deu muito certo, mas de fato, eu acho que assim, com uns 6 anos de formada, eu comecei a sentir um incômodo muito grande, Eu achava tudo muito quadrado, tava com um desconforto que eu não sabia exatamente o que era. E aí eu falei, bom, vamos lá, Quando a gente fala, qual que é meu propósito? O que eu quero com tudo que eu já estudei até hoje? E aí, propósito vem de propor, Então, eu comecei a me propor novos desafios, Então, o que eu fiz? Por exemplo, na época, eu atuava só com um societário. Aí, chegou a sócia, minha grande mentora, Alessandra Gonçalves, falou, poxa, a área de compliance estava ali, em ebulição, nova, etc. Eu preciso de alguém que entenda essa parte toda empresarial. Você não quer me dar um apoio? Aí eu fui, então, testar, falando, será que é porque eu estou muito tempo nessa área? E aí, comecei a trabalhar, deu tudo certo. Assim, eu sempre executei muito bem as minhas atividades, como advogada. Mas percebi que não era. Depois, eu cheguei para ela, tinha que ser sincero, eu estava no mesmo escritório, me sentia muito bem lá. Depois, eu falei, olha... Tô me sentindo um incômodo tal, depois de alguns anos, eu falei, olha, tem uma possibilidade aqui de um secondment numa empresa. Será que você não quer ir para você testar? Talvez a sua pegada não seja escritório, seja empresa. E aí eu me propus esse novo desafio. Eu falei, bom, vamos lá, Então eu fui meio que ticando as possibilidades, dentro de uma zona de segurança, até de fato eu falar, não é isso que eu quero fazer. E aí fui buscar, eu acho que até é uma coisa bem legal, acho que para todos os advogados, principalmente também quando a gente fala de inovação,
é que nós somos treinados na faculdade a sempre ficar no mundo do direito. Então, você faz 5 anos de direito, depois você vai fazer uma pós em direito, um LLM em direito, e aí eu me propus a fazer coisas diferentes. Então, quando me deu o estalo de fato, foi quando eu fui fazer um curso de empreendedorismo na Conquer. Caramba. E aquilo me deu um estalo, eu comecei a me relacionar com pessoas completamente diferentes, e foi inclusive o meu professor que falou, escuta, você já ouviu falar da ACE? Eu nunca tinha ouvido falar da ACE. E eu falei, não. E aí eu fui lá buscar, e fui com a cara e com a coragem, e aí tudo acabou acontecendo de uma forma super incrível. Mas assim, é muito propósito, muita mão na massa, e de fato, quando a gente fala de transição de carreira, acho que é uma coisa super importante, não tem glamour, né? Você dá vários steps para trás para depois você avançar muitos, né? Mas precisa ter essa disposição. É verdade. Inclusive, eu estava até pensando, porque você comentou de a gente é muito ensinado a estar só dentro do direito, né? Mas justamente a proposta do Legal Hackers é nós somos uma atividade extracurricular dentro da faculdade que traz essa proposta de justamente sair um pouco da caixinha com temas relacionados à inovação. E nossa principal ideia é mostrar para os alunos que o direito digital é muito mais do que LGPD, é muito mais do que realmente passa pela cabeça, né? De todos nós. Eu e Vini aprendemos isso já quando a gente entrou no primeiro semestre, que foi a oportunidade que a gente teve dentro da Liga. E, enfim, conhecemos inovação jurídica e não saímos nunca mais. Estamos do primeiro ao 6º, quase 7º semestre aqui. Enfim, então, realmente, a gente entra e nunca mais sair. Faz total sentido com o que a gente vem experienciando dentro da Liga. Mas, Marie, queria também puxar um pouquinho para você explicar um pouquinho o que é o ATICS mesmo. Qual que é o objetivo do ATICS, o que vocês fazem por lá. Enfim, mais um geral sobre o que seria. Então, como eu falei na minha apresentação, o ATICS é o Programa de Inovação Aberta do Matos Filho. E o que a gente se propõe, né? A gente se propõe, então, a fazer o recrutamento e mapear soluções tecnológicas que tem no mercado, tá? Para fazer a conexão com os nossos times, e aí eu tô falando tanto dos times de advogados, como todo o nosso time de back-office, que é enorme, que é super também importante para toda a estrutura do Matos Filho, e também para os nossos clientes, né? E aí é interessante notar que, assim, o ATICS, lógico que quando eu faço esse recrutamento, esse mapeamento, a gente está falando numa grande quantidade de legal techs, mas a gente não se limita só a legal techs, porque os nossos clientes podem ter dores que, eventualmente, eu faço essa conexão com eles. E acho que é interessante mencionar por que o nome ATICS, né? Que todo mundo fala, bom, o que significa ATICS? Bom, a gente fez um grande estudo, né? Foram muitas reuniões pensando que nome que a gente daria, e o nome ATICS é o seguinte, a gente pegou emprestado, né? O A e os 2 T's da marca do Matos Filho, que é algo muito forte, né? No nosso nome. O X é de conexão, né? Que tem tudo a ver com inovação. E Eric, em inglês, significa sótão, que via de regra é aquela parte da casa que fica em cima e que faz parte da casa, mas que ao mesmo tempo você está num andar mais alto e você consegue ver um pouco mais além do horizonte, que legal, né? Então, o ATICS veio dessa grande inspiração em construção. Marie, e ainda nessa pauta do ATICS, de onde surgiu essa ideia de criar um programa de inovação aberto, assim? De onde veio isso? Porque o Matos Filho é um escritório muito tradicional, assim, muito grande, muito conhecido no Brasil, e a gente vê que ele tem essa desenvoltura e essa visão para o mercado de se moldar as novas ferramentas e as novas coisas que tem demandado o mercado. De onde veio isso de vocês, assim? Ótima pergunta. Quando a gente olha todo esse panorama da transformação digital, a gente percebe que o mercado jurídico, ele foi um dos últimos a, de fato, olhar para soluções tecnológicas e falar, opa, peraí, o que está acontecendo tem a ver comigo, né? Então, a gente ficou naquele direito by the book, né? Durante muitos anos, só que a gente chegou em determinado momento, até por conta do grande avanço, né? Das tecnologias, a inteligência artificial generativa, que não tinha mais como a gente falar, não está acontecendo nada, o nosso mercado não será transformado, a forma que a gente opera o direito há décadas vai continuar sendo o mesmo. Não é. E aí, diante dessa reflexão e a gente querendo se antecipar a esse movimento do mercado, a gente falou, opa, a gente precisa estar perto dessas melhores soluções tecnológicas, desses empreendedores que trazem soluções
soluções para dores, né? Muito criativas. E aí foi daí que a gente falou, bom, então como é que a gente faz esse movimento, né? Porque você tem um programa de inovação aberta, você precisa de um grande estudo por trás, você precisa entender qual que é a realidade daquela empresa, daquele escritório, para você, de fato, fazer algo que funcione para o seu dia a dia, né? E aí foi que a gente, a partir de uma consultoria externa, né, especializada, então a gente teve o apoio dessa consultoria, então a gente fez um grande benchmarking de mercado, a gente analisou como que estava a nossa cultura, quais eram as nossas dores, aonde a gente queria chegar, para de fato chegar nesse modelo de programa de inovação aberta, exatamente para a gente trazer para perto essas soluções, poder olhar para esses produtos e aí com isso mover o ponteiro da cultura da inovação, né, dentro do Matos Filho e, obviamente, entender quais soluções faria sentido a gente trazer para dentro do escritório para poder melhorar o dia a dia dos advogados, né, melhorar a nossa eficiência, a nossa produtividade e também entregar um trabalho final de melhor qualidade, né? Porque é óbvio que quando você deixa aquelas atividades, né, mais batidas, que uma solução tecnológica pode fazer, você libera tempo e você consegue olhar para as tarefas mais estratégicas e no final do dia o maior beneficiado é o nosso cliente. Total. Perfeito. E, Marie, quais são os critérios de seleção das startups, das empresas que participam do ATIX? Então, via de regra, a gente pega startups, tá, que estão em fase de tração e escala. E por quê? Porque uma das contrapartidas do ATIX, a principal, né, na realidade, é a gente olhar para aquela solução, olhar para o produto, testar aquela solução e dar feedbacks para o empreendedor, né? Então, esse é um dos principais... uma das principais ações que a gente tem dentro do ATIX. E para que a gente possa testar essa solução, eu preciso ter um produto pronto, né? Então, via de regra, startups em tração e escala, mas isso não significa dizer, até porque a gente está falando em inovação, em pensar fora da caixa, que a gente não pode ter uma solução que ainda não está em tração e escala, mas que o potencial de trazer uma inovação é tão grande que a gente também acaba pegando, né, olhando para essa startup e vendo se faz sentido trazer para dentro do ATIX. Entendi. Ô, Marie, e falando um pouquinho dos benefícios, então, para as startups, seria esses feedbacks que o Matos Filho, um escritório de grande porte, acaba dando para eles como eles podem aprimorar a ferramenta e ser mais aderente ali para os clientes e para os escritórios, né? E qual seria o benefício para os clientes finais, os clientes lá da ponta, Legal. que o Matos Filho atende, né? Eu acho que, primeiro ponto que é legal a gente mencionar é o seguinte: além dessa questão das mentorias de produto, que de fato, né, a gente sempre reforça também a mensagem que o ATIX, ele não é um programa de aceleração, ele é um programa que realmente potencializa essas startups. Por que isso, né? Porque a gente não investe nessas startups, a gente não pega equity, o ATIX é um programa 100% gratuito. Então, para as startups, de fato, as mentorias de produto, elas são muito interessantes, porque como você falou, nosso time tem um super know-how, então a gente ajuda na construção, potencializando de fato essas startups. A gente também acaba apoiando as startups na divulgação, porque todas estão no nosso site. Então, se vocês entram no nosso site, tem o logo de todas. Você clica no logo, você vai direto para o site. Então, a gente realmente externaliza quem são as startups que estão contratadas ou que estão dentro do ATIX, porque a gente está dando essas mentorias de produto. E a gente também faz eventos, publicação em conjunto com essas startups. Então, tem essa parte da potencialização do produto, mas tem uma parte realmente de aumento das conexões e negócios que essas startups passam a ter a partir do momento que elas estão dentro do ATIX. E para os nossos clientes finais, é muito interessante porque, como eu comentei no início da nossa conversa, a gente não foca exclusivamente em legal techs. Tá? Então, eu converso com todo mundo, né? Então, por dia eu falo com 3, 4, 5 startups para conhecer essas soluções. Se eu estou falando, que acontece muitas vezes, de uma solução que eu não consigo colocar meu time para testar, eu coloco no meu mapeamento.
E aquela startup é um mapeamento bem completo, com todas as informações, etc. E muitas vezes, os clientes têm dores que eles vêm nos conversar com a gente. Falam, escuta, eu tô com uma dor aqui. Você conhece uma startup que pode me solucionar esse problema? E a gente fala, opa, peraí, eu vou... Ó, às vezes eu sei de cabeça, às vezes eu olho no mapeamento e falo, olha, tem essas startups aqui, eu passo, né, os dados. Então, assim, eu não cobro também esse referral, nem da startup, nem do cliente. Eu indico para o meu cliente e falo, olha, acho que vale a pena você conversar com esses empreendedores. E como a gente já tem um relacionamento bom com todas as startups que a gente conversa, a gente facilita, né? A gente dá esse pulo para o cliente avançar e conseguir resolver sua solução. E a gente já teve, né, casos como esse, né? Do cliente vir com uma dor, falar, meu, como é que eu faço isso? A gente, opa, peraí, deixa eu ver. Olhamos o nosso mapeamento de uma startup com um potencial grande, fizemos a ponte, ele conseguiu resolver o problema dele em 5 dias, sendo que se ele fosse, por exemplo, fazer manualmente o que ele precisava, sei lá, ele ia demorar só um mês, né? Caramba, que incrível. Então, eu acho que essa é a grande vantagem, né, para todas as pontas. E para o Matos Filho, obviamente, a gente está perto dessas melhores soluções. E o que eu comentei da cultura de inovação, que é um ganho imensurável para o escritório. E para qualquer organização que pensa nesse tipo de iniciativa. Com certeza. Então, você acredita que todas essas características, esses processos que você mencionou, seriam um diferencial do Atix entre outras empresas de inovação aberta no mercado jurídico? Ou tem alguma outra coisa que você gostaria de mencionar, de diferencial? Legal. Bom, acho que vale ressaltar, né? O que a gente entende que são os nossos diferenciais. Então, o primeiro ponto que eu comentei, que é um programa 100% gratuito. Então, a gente não pega equity, a gente não investe, porque a gente entende que dessa forma a gente está perto dos melhores empreendedores e startups. A gente, de fato, olha para o produto dessas startups. Eu acho que isso é um diferencial muito grande, tá? Então, a gente, de fato, ajuda as startups a melhorarem os produtos. O que mais que é bacana no Atix? Essa parte também de conexões, né? Porque como a gente externaliza para todo mundo quem tá dentro do Atix, a gente sabe, né? É um feedback que a gente tem constantemente das startups, que de fato a gente exponencializa as conexões e os negócios que essas startups têm. Então, eu vejo isso como um grande diferencial, né? Da gente não falar, olha, sou eu que estou fazendo. Não, posso estar fazendo um trabalho mais efetivo, eficaz, produtivo, mas eu tenho aqui alguns parceiros que me ajudam nisso. Então, acho que isso são diferenciais bem significativos. Muito legal. Total. Marie, e uma coisa que você falou bastante, mencionou, e até para o nosso público entender, que não tiver tanto a par disso, o que é inovação aberta? Porque você falou que o programa do Atix é de inovação aberta, né? Tem alguma diferença? Porque tem ganhado tanto espaço essa parte de inovação aberta quando a gente fala no mercado? Ótima pergunta. A inovação aberta, né? O conceito, ele é relativamente simples, né? De se entender. O difícil é você colocar de pé e ser um programa que, de fato, traz resultados. Mas a inovação aberta nada mais é do que a gente trazer inovações, tá? Sejam elas em qualquer grau, né? Incrementais, disruptivas, para dentro da nossa organização, mas a partir da colaboração com stakeholders de fora dessa empresa, né? Então, eu estou falando tanto de instituições de ensino, estou falando de, obviamente, universidades, parceiros de negócios, empresas do mesmo setor ou de outros setores. Então, é de fato a inovação. E as startups, né? E por que a gente está, né, com esse boom da inovação aberta? Porque é o seguinte, com toda essa transformação digital que vem acontecendo, as empresas perceberam que a competitividade está cada vez mais alta, né? Está cada vez mais difícil você se manter no mesmo patamar ou ir para um próximo nível. E se percebeu que se eu como empresa, e aqui eu falo empresa, né? Lato sensu, escritório também, continuasse dependendo tão somente, por exemplo, do meu departamento de P&D, talvez eu não conseguisse trazer essas inovações na velocidade que o mercado hoje me exige. Então, começou-se a perceber, né? Começou, obviamente, esse movimento lá fora, mas hoje em dia no Brasil está muito forte. O seguinte, bom, por que eu não faço parceria com instituição de ensino? Por que eu não faço parceria com as startups? E aí, com o boom das startups, viu-se que, poxa, as startups, elas já transformaram e vão transformar cada vez, né? As soluções tecnológicas cada vez vão transformar mais o nosso mercado. Então, as empresas começaram a olhar e falar, opa, essa questão de fazer inovação aberta é um negócio que traz resultado. Se eu aprender como que eu faço, porque, óbvio, tem uma jornada de aprendizado, né? Se pegar bons programas, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar
no programa de inovação aberta do BTG, né, tem uma curva de aprendizado. Hoje em dia está um programa super maduro. Se você passa por essa curva de aprendizado, esse tipo de programa traz resultados muito bons, né? Então, começa-se esse movimento e os escritórios agora entenderam que, de fato, eles podem, né, fazer, né? A gente entendeu que a gente pode fazer parte desse movimento e que faz muito sentido, né? As startups, elas conseguem solucionar de uma forma muito mais rápida problemas que, se a gente for fazer sozinho internamente, por conta de toda a estrutura organizacional e know-how mesmo de como desenvolver um produto digital, a gente ia demorar muito tempo. Então, por que não contar com parceiros, né? Inclusive, lá na ACE, tinham alguns princípios você chama os princípios da inovação radical, né? Inclusive, o Pedro Weingarten tem um livro que fala sobre isso, é bem legal, recomendo. E um dos princípios é trabalhe com parceiros. Por que você vai sair do zero se você olha para o lado, tem uma startup que está com uma solução que te atende 50%? De fato. E que tem o know-how para aquilo, né? Então, a inovação aberta é exatamente isso. E aí, óbvio, o grande boom vem por conta das parcerias com as startups. Marie, e quais os benefícios você enxerga para ela, tanto para clientes, advogados, escritórios de advocacia, da inovação aberta? Para a sociedade como um todo, também. né? Legal. Bom, eu acho que assim, para a sociedade como um todo, acho que a gente pode ter ali alguns pontos de divergência. Às vezes você não gosta tanto, né? Porque assim, toda nova solução, a tecnologia, ela resolve muitos problemas, mas muitas vezes ela cria outros, né? Tirando essa polêmica de lado, eu vejo que, como benefício dessa inovação aberta, de todas essas inovações tecnológicas que a gente tem, acho que assim, para o mercado como um todo, a gente começa a ter um mercado muito mais competitivo, muito mais interessante para nós, clientes. É muito legal que as empresas estejam ali... Subindo a régua. Subindo a régua, né? Isso significa que nós teremos melhores serviços. Tanto que hoje, se eu não quiser um serviço, eu vou lá na internet, eu procuro um outro prestador e garanto que é possível que eu encontre, né? Especificamente para os escritórios de advocacia, acho que tem essa questão da evolução do mercado jurídico como um todo, né? Então, quando eu vejo o mercado jurídico daqui a um tempo, poxa, eu vejo com muito otimismo. Eu acho que vai ser um mercado jurídico muito mais tecnológico, muito mais estratégico, né? E evoluído, né? Eu vejo com bons olhos, né? Teremos novos problemas para jurídicos, né? De direito, problemas de direito material para resolver também, né? Então, eu acho que para o mercado é muito interessante. Para os advogados, eu vejo com muitos bons olhos quando a gente sabe, de fato, incorporar com inteligência essas soluções no nosso dia a dia, porque a gente consegue deixar as nossas tarefas mais repetitivas para esse tipo de solução. Nosso dia fica mais gostoso, né? Então, aqui dar um exemplo. Por exemplo, a parte de quem trabalha com societário vai saber o que eu tô falando. Contratos bicolunados. Nossa. Antes você tinha que, assim, mudava de um lado, aí você tinha que ir lá tudo, e você tinha que ir revisando na unha. Hoje em dia, você tem ótimas plataformas que fazem essa tradução com uma alta qualidade. É lógico, você vai ter que revisar. Sim. Mas uma coisa é revisar, outra coisa você tem que fazer na unha, né? Então, poxa, você tirar isso da frente do seu dia a dia é muito legal. E acho que todo bom advogado, o que quer? Quer ficar com a parte estratégica. Então, eu acho que todas essas inovações, elas deixam o dia a dia dos advogados muito mais fluido, né? E interessante, liberando espaço para a gente fazer atividades muito mais interessantes. E, no geral, para a sociedade, quando a gente fala do mercado jurídico, com todas as soluções, eu vejo que a gente amplia o acesso à justiça, né? Então, a gente tem várias ferramentas hoje em dia que a própria pessoa pode ir lá consultar um processo. Então, por exemplo, Jus Brasil é um exemplo, né? Você pode consultar gratuitamente o seu processo. Ou você pode, no próprio sistema do governo, olhar como que estão algumas questões suas pessoais ou de empresa, etc. Então, assim, eu acho isso muito legal, né? Então, eu vejo realmente que a gente vai ampliar o acesso à justiça, a gente vai ter um sistema jurídico muito mais maduro e efetivo, né? Que a gente sabe que a gente precisa melhorar como um todo, né? Faz total sentido. Com certeza, otimiza muito, né, o nosso trabalho e torna muito mais interessante, de fato. Mas você mencionou alguns problemas aí no meio, né? Claro, que a inovação aberta vem para resolver. Mas quais seriam os entraves, né, na aplicação da inovação aberta na advocacia? Acho que
mencionando novamente aquele ponto que a gente falou, né, de que somos na faculdade, aqui eu me incluo, né, já que me formei em Direito, que somos colocados numa caixinha, né, Sim. A gente sempre com um advogado. A gente vai fazer o nosso trabalho, a gente só consulta advogado. Agora tá mudando um pouco, né? Você, por exemplo, tá aí na sua matéria de empreendedorismo, né? Então, você já teve isso. Na época que eu me formei, tipo, era só direito. Eu só consultei jurista. E assim, você não consegue expandir, né? E aí, o que eu vejo? Que quando a gente fala de inovação aberta, e aí que eu vou colocar o foco, né, em parcerias com startups, a gente está falando que a gente está trabalhando com uma empresa que é diferente. Então, as startups, elas têm uma forma diferente de operar, de construir produtos. E eu vejo que muitas vezes, por sermos colocados nessa caixinha, os advogados têm a primeira grande dificuldade, e aqui não vou falar só dos advogados, eu já vi isso em grandes empresas, tá? É tratar as startups como se fossem uma empresa normal. Então, um exemplo muito básico. Ah, tá bom, eu preciso do seu faturamento dos 3 últimos anos. Gente, tem startup que tá voando, que ela não vai ter dos 3 últimos anos, porque, sei lá, ela tem 1 ano e meio de existência, 2 anos, né? Então, eu acho que esse é o primeiro entrave, né? Os advogados, né, as pessoas entenderem como que a startup funciona, né? Como que ela faz essa construção, esse desenvolvimento de produtos, acho que é muito importante. Para você conseguir falar com aquela startup, trazer ela para o seu meio, né? Mostrar qual que é o seu problema e juntos tentarem resolver. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E aí, junto com essa questão, né, da multidisciplinariedade, eu vejo que falta ainda muito nos advogados a cultura da experimentação. Isso faz todo sentido, porque a gente recebe um problema, o advogado faz o quê? Resolve o problema dos outros, né? Quando me perguntam no Uber, o que você faz? Eu falo... Aí como, né, não foi explicado, eu falo assim, hoje em dia, né, eu resolvo o problema dos times, né, fazendo conexão com solução. Eu falo, sou advogada, eu resolvo o problema dos outros. Aí fala, que horror. Eu falo, pois é. Porque a gente recebe um problema, a gente tem algumas saídas para resolver aquele problema, seja no consultivo ou no contencioso, e a gente tem que dar uma resposta. Então, eu tenho começo, meio e fim. Só que quando a gente fala de inovação, não necessariamente a gente tem esse começo, meio e fim. A gente sabe, sempre fala, a gente sabe como a gente começa, mas você não sabe qual que vai ser o output daquilo, como que você vai terminar, né? Por quê? Porque você tem que experimentar, você tem toda a questão da cultura ágil, Lean Startup, né? Você constrói, mede, né? E aí você melhora, constrói, mede, melhora. E então eu vejo que falta ainda muito esse know-how para os advogados poderem, de fato, né, transitar nesse mundo de startups. Acho que, além disso, tudo que você mencionou, e me corrija se eu estiver errado, mas falando enquanto minha experiência que eu já tive lidando um pouquinho com inovação na faculdade, e, enfim, nos escritórios e empresas que eu passei, a gente tem um pouco de dificuldade na comunicação. E é muito irônico, né? Porque, no fim do dia, qual é o trabalho de um advogado? É a comunicação, seja a comunicação escrita, seja a comunicação verbal. E talvez seja no ponto que os advogados mais falhem com seus clientes e com os prestadores de serviços, porque a gente tá ali, como você falou, ensinado na faculdade a falar na nossa linguagem, no nosso mundinho técnico e daquele jeito, e aí você vai explicar para as pessoas às vezes, não, mas eu preciso que você faça uma pesquisa X de jurisprudência com escopo tal, com objeto do processo tal, aí você vai virar pro cliente e falar isso e ele vai falar assim, oi? Ele não vai entender. Exatamente. E acho que até por isso, né, a gente está aqui com o apoio da Juristec, que também é tem a Vita, que é de Visual Law. Acho que por isso que o Visual Law, a gente até falou na semana passada, no evento que a gente estava, que não é algo passageiro, né? Porque por trás o Visual Law bem feito, por trás tem a parte do Legal Design, que bebe muito da fonte do Design Thinking, que é exatamente isso que você falou, né? Você entender por que qual que é o cliente que você quer acessar, né? Qual que é seu cliente final? Como que você vai comunicar? Né? E a gente precisa, por isso, a gente precisa sair do nosso quadrado, né? E com toda essa movimentação de mercado, e a internet hoje em dia está aí, o cliente ele não vai mais aceitar um escritório, por exemplo, que vai se comunicar com ele desse formato, né? Então, por isso que, por exemplo, quando a gente vai para a área de Visual Law, inclusive lá no escritório, a gente já tem feito isso, por exemplo, reforma tributária. Poxa, informativo. Sim. Eu não vou, né? Infográfico, desculpa. Eu não vou mandar aquele informativo gigantesco. Não, eu dou eu mostro um infográfico pro meu cliente. Aí, se ele tiver interesse, quiser se aprofundar,
aí a gente marca uma reunião, né? Ou sei lá, quer contratar um parecer, não sei, entendeu? Então, eu acho que é isso também. Tem a parte da comunicação que a gente precisa melhorar muito. E que eu, por exemplo, quando eu fui trabalhar na Ace, era muito engraçado, porque assim, eu escrevi uns e-mails que o pessoal falava assim... É muito engraçado quando você faz essa transição de escritório para empresa. Não, total, assim, porque assim, se eu já tivesse ido para uma... Quando eu fui para a empresa, que, né, que foi, digamos, o meu último teste, eu já percebi que o negócio era mais, né... mais tranquilo e tal, mas beleza. Quando eu fui pra Ace, primeiro, e eu já tinha melhorado um pouco, só olhou esse e-mail e falou assim, tá muito engraçado esse e-mail, só que assim, você vai ter que melhorar. Então, é exatamente isso, né? A comunicação, você precisa saber se comunicar. Que adianta o direito, porque tem uma outra coisa, né? Não necessariamente um trabalho que você entrega para um cliente final, tudo bem, você pode entregar para o jurídico, mas essa pessoa, por exemplo, ela vai ter que se comunicar com o board. Sim. Só que o board não é juridiquês, e aí como é que você faz? Exato. Né? Sim. Não, mas isso tem total a ver com o que você falou lá atrás sobre acesso à justiça, porque esse é justamente o objetivo do Visual Law, do Legal Design, desse trabalho, né, que é feito pela Vita, que é feito pelo Atix, e eu acho que, até voltando um pouco sobre a última pergunta que a gente fez, iniciativas como o Atix, vindo de um escritório como o Matos Filho, que tem uma influência tão grande, né, por conta do porte do escritório, todo mundo saber o que é o Matos Filho, qual que é o Matos Filho, o que é feito lá dentro, então vir de um escritório tão grande, com tanta influência quanto o Matos Filho, traz uma influência justamente, né, sobre outros advogados, sobre tradicionalismos muito comuns na advocacia, então acho que é muito interessante a gente pensar nesse sentido, até para que venham outras iniciativas de outros escritórios menores, advogados que acabaram de se formar, advogados que já têm mais experiência, enfim. De fato. Marie, e quais são as competências e habilidades que você acha que os advogados precisam de desenvolver para trabalhar ou para estar um pouco mais à frente na pauta de inovação aberta e toda essa questão? O que você acha que de soft skills ali a gente precisa ter e trabalhar nelas? Olha, de soft skills, que a gente hoje em dia fala, né, que já não é nem mais soft, é core, né, skills, eu vejo que assim, interessante, né, falar isso. Eu acho que a parte de saber se comunicar de fato com o seu cliente final, né, entender esse cenário, né, eu acho que é muito importante. Conseguir adaptar a nossa comunicação e a nossa estratégia também. Porque às vezes fala assim, você falar para o advogado, olha, você tem que melhorar a sua comunicação e estratégia, falar, você tá doido, né? Mas eu acho que é muito no sentido de entender o que o cliente final hoje quer. E eu vejo que nós, advogados, não estávamos tão habituados a olhar, a se colocar no lugar do cliente, né? A gente só falava, não, eu estou entregando o melhor trabalho, que ele vai achar, né? Porque ele não tem o know-how, né? Então, eu vejo que essa parte da comunicação, essa parte de estratégia, de construção de produto, por assim dizer, mas de fato, para pensar naquele cliente final que vai receber aquele trabalho, eu acho que é super importante. Né? E quando eu falo de hard skills, eu acho que é aquilo que a gente comentou da parte de entender como uma startup funciona. Marie, e você acha que existe algum jeito de nós, estudantes, estagiários, começar a colocar os pezinhos nessa água da inovação aberta, começar a beber um pouquinho dessa fonte? Você tem alguma dica para eles nesse sentido, assim? Bom, acho que ouvir o LegalCast já é uma delas, né? Que vocês têm vários episódios legais. Acho que sim, tem... Hoje em dia tem muita coisa, né? Então, acho que assim, a parte de podcasts, acho que tem muitos players interessantes do mercado, né? A própria Ace que eu mencionei, eles têm um podcast Growthaholics super legal, né? Acho que a parte de eventos também, sabe? Que inclusive foi algo que me ajudou muito quando eu estava na transição de carreira, que eu comecei em eventos. E agora que voltou, né, com força total, esses eventos presenciais, eu acho que é uma boa forma de conhecer as startups, entender como que elas funcionam, fazer esse networking, tá? E ter ali uma mão na massa para entender o que tem de soluções, né? Para vocês começarem... Lógico, né? Vocês estão ali no começo, ainda estão na faculdade. Quando começarem a fazer estágio, tomara que vocês consigam um escritório que tenha já algumas soluções, né? Para vocês conseguirem trabalhar melhor. Mas vocês mesmo por conta própria, né? E pesquisando o que tem no mercado, como que mexe em determinada solução. Várias dessas soluções, por exemplo, você consegue um trial, né? Ali de, sei
sei lá, 5 dias para vocês entenderem como funciona, para vocês começarem a entender como que esse mundo, como que é a dinâmica, né, desse novo cenário, exatamente para que quando vocês se depararem, né, entra no escritório, tem uma solução e etc, vocês já estarem mais ambientados, né? O que eu diria que não dá para um estudante hoje em dia fazer é simplesmente falar, não quero saber de soluções tecnológicas, etc. Esquece, entendeu? Vai perder mercado, né? Porque a gente sempre fala que antes tem que ter o pacote Office. Gente, pacote Office, tipo, gente, socorro, né? Hoje em dia, todo mundo nasce sabendo mexer praticamente no pacote Office. Exatamente, entendeu? Então, assim, tanto que lá fora, quando você vai ver algumas vagas de emprego, lógico, não para estágio, né? Mas para advogados, você já vê que se você tem, muitas delas, alguns requisitos relacionados a plataformas específicas, né? Outro dia eu vi uma que era uma vaga, precisa saber mexer no Relativity, que é uma ferramenta que se usa muito em processos ali de compliance, né? Ou seja, a gente não imaginava isso há 5 anos. Hoje em dia é uma realidade. E que vai chegar no Brasil em breve. E acho que uma coisa interessante também é não esperar só vir de cima essa parte da inovação aberta, né? Muitas vezes a gente, estagiário, que tá ali fazendo, digamos assim, o trabalho mais manual, mais operacional, mais administrativo, a gente fala, por que eu tô fazendo isso? Se tem uma ferramenta que faz isso. Eu lembro que no meu primeiro estágio, eu vivi muito isso de que a gente... eu havia sido contratada para cuidar de um único cliente que tinha diversos processos. E a primeira coisa que eu tive que fazer foi cadastrar todos os processos e toda a base, colocar o objeto do processo, tudo numa ferramenta. Mas a gente viu que aquela ferramenta não fazia sentido. Aquilo não era intuitivo. Ela já era muito ultrapassada, muito velha no mercado. E aí, 1 ano depois, a gente começou a maior discussão, os estagiários falando, tipo, mas não dá mais pra continuar assim, porque o sistema é muito ruim, e que não sei o quê, porque ele não avisa isso, e a gente tá correndo risco de acontecer tal coisa, e a gente chegou na sócia e falou, olha, a gente acha que precisa ter um sistema assim, a gente viu essas opções, o que você acha sobre? Existe a possibilidade? E, cara, um tempo depois foi implementada uma nova ferramenta e realmente mudou as coisas ali. Então, acho que a gente também tem, às vezes, um pouquinho dessa atitude de parar pra olhar o que eu tô fazendo e pensar, tipo, putz, isso não faz sentido. Eu consigo fazer mais do que isso e eu tô tendo que perder meu tempo fazendo uma coisa que não faz sentido. Que é aquilo que eu falei de ser né? Você ter proatividade. Lógico, de repente você vai entrar num espaço que não tem uma ferramenta, mas tipo, você olha para aquilo e fala assim, mas não é possível. Mas será que eu vou ter que ficar fazendo isso? Então, acho que... E olhar, né, para o mercado, pesquisar. Hoje em dia é super fácil, né? Você pesquisar, tem o Crunchbase, que tem, digamos, as startups, né? Mais ali bem colocadas, não necessariamente, mas enfim, é uma base legal. E eventos, eu acho que é muito legal. Principalmente quando tem exposição, sabe? De startups, de legal techs. Até a gente vê, né, a B2L. A B2L, quando foi fundada, tinha 20... né, associados. Hoje em dia já cresceu mais de, sei lá, o último dado era 300%, acho que agora já deve estar em 400, né? Quem foi no último evento viu, tipo, gigantesco evento, né? Um monte de solução. Então, acho que também, assim, não dá para ficar só esperando que você falou assim, a empresa, o escritório. Tipo, eu também que tô... Porque no final é você que está sendo, digamos, uma prejudicado. Você que está fazendo aquele trabalho, né, manual, chato e repetitivo. Então, o que dá pra gente fazer? Marie, e mudando um pouquinho a temática, como você enxerga o futuro do mercado jurídico? O que você acha que está vindo? O que você acha que... Você acha que ainda tem muitas mudanças para vir aí no mercado, que a gente está indo num bom direcionamento agora, que a gente tem olhado para esses temas mais, digamos assim, abrangentes, né? Não só tão fechadinhos ali no direito. Como você enxerga esse futuro? Olha, certamente, eu te falei, né? Eu sou super otimista com relação ao futuro do direito. Acho que a gente vai ter um mercado muito mais dinâmico, tecnológico, e que vai ser transformado, né? Como seremos, não sei dizer, né? Pergunta de $1 milhão, né? A gente está entendendo todo esse movimento. E eu vejo assim, o mercado, ele tá a transformação do mercado jurídico brasileiro está no começo. Né? A gente ainda tem muito para caminhar. E principalmente porque o que acontece? Quando a gente olha as ondas de tecnologia, de transformação, né? Olhando ali para o direito, a gente vê que a gente está na terceira onda. Né? Então, a gente teve uma primeira onda que a gente pode dizer que começou lá com o DocuSign, a assinatura de documentos eletrônicos, né? Que a gente tinha ali
uma inovação incremental. Depois a gente começou a melhorar um pouco essa inovação com algumas plataformas de gestão de contratos, de documentos, né? E aí, com o passar dos anos, a gente percebe que, de fato, a tecnologia, ela vem melhorando muito, né? A própria inteligência artificial, e agora com a inteligência artificial generativa, que, de fato, consegue interpretar e criar novos conteúdos, ideias, de fato, tem transformado o nosso mercado jurídico e vai transformar ainda mais. Né? Então, é interessante. E acho que até por isso, nós do mercado jurídico, a gente ainda deixava ali meio de lado, sabe? Não, porque por enquanto as soluções tecnológicas não... é uma assinatura eletrônica de documento, é uma gestão ali de contrato e tal. Não faz o que eu faço, não pode criar algo novo, não pode analisar. Só que com a inteligência artificial generativa, isso mudou, o jogo mudou. A gente tem plataformas que faz análise de 50 documentos, sei lá, em 1 minuto, né? E que melhora pra caramba o dia a dia, que revoluciona o mercado. Então, eu vejo um mercado completamente transformado e acho que um grande desafio que nós temos, não tenho essa resposta, é como que a gente vai precificar, por exemplo, os nossos serviços, né? É verdade. Como que eu faço? Porque se antes eu cobrava 20 horas para determinado trabalho, hoje em dia eu posso fazer em 10 horas, essas outras 10 horas. O correto é, beleza, eu vou trabalhar para outro cliente. Mas aí como é que eu precifico essas 10 horas? Eu incorporo o preço, por exemplo, de uma solução tecnológica que eu estou usando? Sim, não? Como é que eu justifico para o cliente que eu vou cobrar X e não Y? Então, acho que são alguns desafios que a gente tem, mas sem dúvida eu sou muito otimista. Acho que vai ser um mercado jurídico mais interessante para vocês trabalharem, mais do que eu trabalhei. Ai, que bom. A gente espera isso, porque é difícil a prática, né? Quando a gente começa ali no estágio, a gente começa a ver todo esse mundo e a gente tá ali pequenininho no, sei lá, no 3º, 5º semestre da faculdade, a gente fica assim, meu Deus do céu. Não, e acho que para vocês também tem uma complexidade, que é o seguinte, na época que eu era advogada, já tinha tecnologia, etc., mas não era tanto. Então, digamos que a vida pessoal, ela ainda era meio analógica, né? Tinha o celular, mas era meio analógica. Agora, no caso de vocês têm uma vida pessoal completamente digital, rápida pra caramba, e é isso, a hora que vocês chegam no escritório, nossa, gente, eu vou fazer tudo isso manualmente, não tem nada aqui pra me ajudar. Então, realmente, mas está transformando, né? E vai transformar ainda mais. Acho que vai ser um mercado bem mais interessante. Legal. Marie, já caminhando para o final do nosso episódio, você mencionou inteligência artificial. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre. Você entende que a inteligência artificial, então, já está presente na questão da inovação aberta no mundo jurídico? Não é um futuro distante? Como que é? Não, já está 100% presente. Perfeito. Então, a gente pode mencionar, por exemplo, soluções que, por exemplo, como a Inspira, a Turivius, né? Que você faz busca de julgados, você faz uma gestão ali do conhecimento dentro dessas plataformas que se utilizam de inteligência artificial para algumas features, né? Que eles têm dentro da ferramenta. Ou, por exemplo, a gente pode falar da Lexter, né? Que se utiliza de inteligência artificial generativa, que vem sendo utilizada por vários players do mercado para processos de due diligence, né? Então, que é uma plataforma fantástica. Você faz o upload, 50 documentos, muito rápido, ele analisa. Lógico, tem que revisar? Tem que revisar, né? É 100% de acuracidade? Não é. Mas é algo que melhora muito o trabalho. E nesse tópico de inteligência artificial, é interessante que, às vezes, as pessoas que não estão na bolha do mundo jurídico não têm muita noção de como se inserem no nosso mercado. Mas é interessante, igual você estava comentando com o Rui antes, que até existem iniciativas dos próprios poderes executivos, do STF, STJ, de usar essas inteligências, de adentrar isso, ainda que há passinhos de tartaruga ali, mas a gente já vê essa iniciativa, o que é uma coisa que já dá um alívio muito grande, porque a gente consegue ver na prática que eles estão olhando para essas coisas e vendo que não são só os advogados, né? O STF com o robozinho que faz a curadoria dos recursos de admissibilidade, vendo se tem os requisitos. É uma coisa muito interessante quando a gente para olhar assim na prática.
Não, total, assim, o futuro é bom, né? É isso. É lógico. A gente percebe, né, que o mercado e as próprias pessoas, né, a adaptação, ela é muito mais lenta do que toda essa enxurrada de novas soluções que a gente tem, mas de fato, assim, gente, é um caminho sem volta. Acho que, outro dia eu ouvi numa exposição assim, não dá mais para colocar o gênio dentro da lâmpada. É verdade. Né? Então, assim, está acontecendo, já mudou, vai mudar muito mais, né? Acho que cabe a nós ir entendendo qual que é a nossa realidade, cada escritório entender, né? O que faz sentido, porque, de novo, né? O que faz sentido para um escritório não faz para outro, né? Não dá para você, digamos, tropicalizar programas de inovação aberta, né? Então, você precisa entender o que faz sentido para cada organização. Mas, assim... E vai gerar um incômodo. Vai. Eu acho que tem isso também, né? Se você não está incomodado, tem algum problema, né? Você pode estar incomodado porque você não sabe escritório, se o escritório que você vai trabalhar vai adotar essas tecnologias. Você pode estar incomodado porque você está com medo de perder seu trabalho. Você pode estar incomodado porque você está com receio de não saber mexer nessas tecnologias. Mas assim, se não tiver incomodado, acho meio estranho. Essa enxurrada de coisas. Exato. Bom, Marie, e passando para o nosso último quadro, a gente sempre tem o nosso quadro de indicação de um livro e um filme. Qual livro e qual filme? Assim, não precisa necessariamente ter a ver com a pauta do nosso episódio de hoje, mas um livro e um filme que você indica aí pra galera. Boa. Acho que livro é O Pense de Novo, do Adam Grant. Eu acho muito legal. Acho maravilhoso esse livro. E filme Fome de Poder. Acho que tem tudo a ver. Acho muito bom. Bom, Marie, a gente gostaria de te agradecer. Foi uma honra, um prazer te receber aqui. Sim. A conversa foi muito enriquecedora pra gente. Com certeza vai ser pra todo mundo que tá nos ouvindo. Passar pro Vini pra mencionar, então, os nossos parceiros. Pessoal, a gente queria agradecer o pessoal dos advogados gestores, o pessoal da Pact, o próprio pessoal do The Hub, da Vita, da Juristec, o Rui, todo mundo que tem aberto as portas pra gente estudantes ainda, né? Pessoas ali pequenininhas no mercado que ainda não tem relevância, mas tem olhado pra gente. Então, nosso agradecimento enorme pra vocês, em especial pra Marie, que topou estar no nosso bate-papo hoje. Inclusive, Marie, se você quiser fazer seus agradecimentos, passar suas redes sociais para o pessoal te seguir, te acompanhar também da Atix, fica à vontade. Claro, eu super agradeço o convite. Eu adoro esse tipo de troca. Acho que é super importante, né? Conhecimento não compartilhado é um conhecimento vazio. Então, eu espero que seja útil, né? Todo o nosso bate-papo que a gente teve hoje. Fico também super à disposição. Quem quiser conversar sobre transição de carreira, inovação, tecnologia, direito, também posso, né? Ainda lembro algumas coisas. E com relação a redes sociais, bom, eu tô como Mariane Cortez, entre parênteses, Marie, no LinkedIn. 100% à disposição. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigada, prazer é todo pessoal. nosso, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por terem nos ouvido e até mais. Tchau, tchau.